Quem são os receptores dos quilomicrons? Tá? Então tem alguns candidatos. Tá? Então primeiro você tem proteínas, proteoglicanas heparansulfato. Tá? Como é que eu sei que essa proteína está envolvida, que esses receptores estão envolvidos? Eu tenho camundongos knockouts para esse gene aqui, NDST1, que é para heparansulfato N-deacetilase N-sulfotransferase. Então ele é incapaz de produzir, de colocar modificações de açúcar nas proteínas, então ele perde a capacidade de ter proteínas proteoglicanas. Tá? E aí o que acontece metabolicamente com esse camundongo? A primeira coisa que acontece é que esse camundongo ele fica com níveis aumentados de triglicerídeos, tá? Sem você ter um envolvimento direto com o colesterol não muda, mas você tem uma mudança na quantidade de triglicerídeos presentes no plasma. Tá? Isso é basicamente um aumento de VLDL. Tá? Então você tem muito triglicerídeo associado a VLDL. HDL, LDL e HDL você não tem muita diferença. Tem um problema com o VLDL aqui. Tá? Lembra que tanto quilomicro quanto VLDL, o processamento é parecido. Tá? E a gente vê aqui, como eu te falei, mais triglicerídeos presentes aqui. Tá? Então você tem um excesso de triglicerídeos associado a VLDL quando você não tem proteoglicanos. E como é que eu sei que os quilomicros estão envolvidos? Tá? Como é que eles estão prejudicados com esse knockout? Porque eu tenho um acúmulo de lipídios que está vindo do intestino. Tá? Então se eu olho aqui o ponto de lipídios que estão vindo do intestino estão acumulando no plasma, os camundongos knockout, que são as bolinhas brancas, esses lipídios acumulam no plasma, comparados com o controle. Tá? Ou seja, o catabolismo de quilomicrons está sendo prejudicado. E se eu olho os níveis de triglicerídeos pós-prandiais, né, se eu alimento esse camundongo e olho os triglicerídeos, esses triglicerídeos são bem mais altos no camundongo knockout. Ou seja, os quilomicrons estão com dificuldades no seu catabolismo. Tem uma dúvida aqui se os receptores de lipoproteína de baixa densidade, que é o receptor de LDL, também estão envolvidos nesse processo. Por que a gente tem uma dúvida disso? Quando eu tenho um camundongo knockout para o receptor de LDL, que é o quadrado, tá? A quantidade de quilomicrons diminui igual ao camundongo controle. Tá? Então parece que o receptor de LDL não é importante. Mas se eu tenho um camundongo que não tem ApoE, e se vocês lembrarem lá do começo do vídeo, a ApoE é a lipoproteína que é importante para o reconhecimento do receptor de LDL, eu tenho uma redução na capacidade de catabolismo dos quilomicrons. Então fica essa dúvida se de fato o receptor de LDL não é importante ou se a ApoE está envolvida em outro processo com outro receptor, por exemplo. Tá? Então, a princípio não, mas pode ser que sim. E outros receptores também parecem ser importantes, ou pelo menos que os quilomicrons têm capacidade de se ligar a eles, é o receptor de lipoproteína a proteína relacionada ao receptor de lipoproteína de baixa densidade, que é a LRP, que está aqui. Tá? Então isso aqui é uma análise de ligação. Tá? Então eu coloco o quilomicron lá na presença de ApoA5, de novo ApoA5, viu? Ele tem uma capacidade de interagir, tá? Mesmo sem ele interage, mas com a ApoA5 ele interage mais. E eu tenho um chamado receptor mosaico tipo 1, que é o SORLA-LA. Tá? Ele também tem uma capacidade de se ligar nesse receptor, o quilomicron, e isso também é potencializado na presença de ApoA5. Tá? Então, esses receptores também podem estar envolvidos com o catabolismo de quilomicrons. Saindo do quilomicron agora, eu vou falar das lipoproteínas de densidade muito baixa, que são as VLDLs produzidas pelo fígado. Tá? Como é que elas são sintetizadas? A montagem é muito similar à do quilomicron, a diferença é que você não usa ApoB45, você tem a ApoB100, mas a montagem é muito similar, então você precisa de ApoB100, você depende da MTP, ou seja, você precisa daquela proteína transferidora de triglicerídeos microsomais. Tá? Os quilomicrons dependem de vesículas especiais para chegar no Golgi. Isso não acontece com a VLDL, mas ela passa pelo Golgi também para ser secretada. Então a montagem é muito parecida. A VLDL, né, a ApoB100, ela pode ser degradada por proteassomo. Tá? Então, se eu faço pego uma célula que está produzindo um hepatócito,
trato ele com inibidor de proteassomo, tá? Eu vejo um acúmulo de ApoB100 ubiquitinada, tá? Então ela está sendo marcada com ubiquitina e ela acumula também. Então você tem uma degradação de ApoB100 feita via proteassomo. Então se você tem algum tipo de problemas na montagem do quilomicron, se você tem algum problema na montagem da VLDL, ela vai ser degradada via proteassomo. Quando é que isso acontece? Acontece quando, por exemplo, você não tem lipídio para jogar na ApoB100. Tá? Então, se você está produzindo a apolipoproteína, mas você não tem lipídios para montar a lipoproteína final, ela é ubiquitinada e degradada via proteassomo, por exemplo. Tá? Então, você tem aqui quantidade de lipídios inadequadas, tá? Então, você vai ter ubiquitinação dessa lipoproteína, ela vai ser degradada via proteassomo. Tá? Você tem outras formas de degradação, então, por exemplo, você pode ter degradação via autofagia. Isso, por exemplo, é regulado pela presença de ácidos graxos poliinsaturados, mas eu não vou entrar em detalhe nessa questão. Onde que acontece a transferência de lipídios para a VLDL? Tá? Ela parece acontecer tanto no retículo endoplasmático quanto no Golgi, depende um pouco de quem está mostrando ou de como o experimento é feito. Tá? Então aqui de novo eu tenho aquele experimento de densidade, tá? Então, quanto menor a densidade, mais lipídio está sendo carregado na lipoproteína. Tá? Então, esse é um experimento que foi feito. Quando eu pego a célula e trato a célula com ácidos graxos, tá? Mais eu inibo o transporte de vesícula para o Golgi. Vamos lembrar lá de Biocell. As vesículas são produzidas no retículo endoplasmático, elas migram para o Golgi depois antes de serem secretadas. Tá? Então, o que eu vou fazer é bloquear o transporte do retículo para o Golgi. Se o acúmulo de lipídios acontece exclusivamente no Golgi, tá? Se a montagem da lipoproteína acontece exclusivamente no Golgi, eu não posso ver uma diminuição de densidade no retículo endoplasmático. Mas não é o que acontece. Quando eu olho aqui no retículo endoplasmático e trato com ácidos graxos, eu vejo que a densidade diminui. Tá? Aqui, no caso, andando para a esquerda. Tá? E no Golgi não aparece porque as vesículas não estão chegando lá. Então eu tenho transferência de lipídio para a montagem da VLDL lá no retículo endoplasmático. Mas isso também acontece no Golgi. Tá? Então se eu trato com ácidos graxos usando in vitro retículo de Golgi que eu purifiquei de alguma célula, eu consigo ver também, andando aqui para a esquerda, então, sem ácidos graxos, o máximo de densidade está por aqui. Se eu coloco ácido graxo, a densidade diminui de novo, vem aqui para as frações iniciais. Tá? Então, de alguma forma, eu tenho capacidade, tanto do retículo quanto do Golgi, de transferir lipídios para a VLDL que está sendo produzida no fígado. Outras lipoproteínas também são importantes para o metabolismo ou para a síntese de VLDL, uma delas é a ApoC3. Tá? Então, aqui eu tenho um experimento que usa tanto que tem a expressão de um gene mutante, então uma ApoC3 que não funciona. Tá? Então tenho na barrinha preta eu tenho a célula controle, tá? Então é um hepatócito em cultura que está expressando o gene da ApoC3 funcional, e na barrinha cinza um que está expressando o gene da ApoC3 que não funciona, gene mutante. Tá? Então se eu olho o meio de cultura que esse hepatócito está crescendo, eu vejo que eu tenho um aumento da quantidade de triglicerídeos e de fosfolipídios que está sendo secretado. Então, quando eu expresso a ApoC3, eu aumento a capacidade que esse fígado tem, no caso desse hepatócito, de secretar lipídios usando o VLDL. Tá? Se a ApoC3 não está funcionando, ele não tem essa capacidade. Tá? Por que essa... da onde está vindo esses lipídios, então? De fato, está vindo da expressão, um aumento da capacidade de expressão de ApoB100, ou seja, expressão de VLDL. Tá? Então, quem expressa a ApoC3 joga mais ApoB100 para o meio, ou seja, joga mais VLDL para o meio. Tá? Então, eu tenho mais capacidade de secreção de VLDL. E a ApoE também parece ser importante. Lembra que a ApoE é o cara que vai, no final da vida da VLDL, ser importante para a LDL ser recapitada pelo fígado. Tá? Então, se eu pego hepatócitos, tá, de camundongos nocaute para a ApoE, tá, que é esse camundongo aqui,
a capacidade que o hepatócito tem de secretar lipídios por via VLDL é menor. Tá? Então a ApoE ela já está presente na lipoproteína antes dela ser secretada. Então se eu tenho um camundongo que não produz ApoE, a capacidade dele de fazer VLDL é menor. Tá? Se eu reexpresso a ApoE, que são esses últimos conjuntos de barrinhas aqui, eu consigo recuperar a secreção de VLDL. Ou seja, então eu tenho uma capacidade, eu aumento a minha capacidade de secretar lipídios. Então, não ter ApoE reduz a minha capacidade de síntese de VLDL e quando eu recoloco a ApoE, então essa capacidade aumenta. Pensando então na síntese, de como a síntese de VLDL acontece, eu tenho novos tratamentos que já foram aprovados para hipercolesterolemia, visando inibir a síntese de VLDL. Tá? Então, o primeiro é o inibidor da síntese de ApoB100. Ele também é como eu falei antes para vocês, ele também é um oligonucleotídeo que impede a síntese da lipoproteína, tá? E ele é chamado de mipomersin. Então, nesse trabalho aqui, os pacientes que foram tratados com mipomersin, tá? Comparados com placebo, a gente tem uma redução dos níveis plasmáticos de LDL, uma redução dos níveis plasmáticos de ApoB. Isso faz sentido, porque você inibiu a capacidade do fígado de sintetizar essa lipoproteína. Você tem uma redução da quantidade de lipídios totais, você tem uma redução de colesterol não HDL, você tem uma redução dos níveis de triglicerídeos, uma redução da lipoproteína A e uma redução de VLDL. Tá? E o que é interessante é que você não tem mudanças na capacidade de síntese de HDL. Tá? Então você conseguiria corrigir a hipercolesterolemia dos pacientes. Esse fármaco então foi aprovado pelo FDA em 2013 e depois no México, Argentina, Coreia do Sul e Peru em 2014. Ele não foi aprovado pela EMA lá na Europa, tá? Eles tentaram 2 vezes, 2012 e 2013, porque você tinha efeitos adversos graves no fígado e no sistema cardiovascular, e no Brasil você não tem registro desse fármaco ainda. Uma outra fármaco que também age sobre a capacidade de síntese de VLDL é um fármaco de química fina, que é um inibidor da proteína transferidora de triglicíridos microsomal, que é a MTP. Então, se você inibir a capacidade de transferir lipídios para a lipoproteína, a VLDL não vai sair. Lembra que eu falei lá que ela vai ser degradada via proteassomo? Então, se você conseguir inibir a transferência de lipídio para a montagem da VLDL, ela acaba não sendo secretada. Tá? Então, esse é a lumitapida. E nos testes foi visto então, que você pega pacientes, aqui é um teste de fase 2, você pega pacientes com hipercolesterolemia familiar, então ele tem o colesterol já elevado, e você tem uma redução, com aumento de dose, você tem uma redução dos níveis de colesterol total, colesterol HDL e da apolipoproteína B que não consegue ser secretada. Tá? O problema é que você causa dano hepático, tá? Então se você mede a quantidade de enzimas hepáticas no plasma, conforme você aumenta a dosagem do fármaco, você começa a ter pacientes com dano hepático. Tá? Esse fármaco foi aprovado pelo FDA em 2012 e pela EMA em 2013, mas na bula está escrito que o paciente tem que fazer acompanhamento de saúde hepática constantemente. Tá? Então, acho que no início do tratamento é uma coisa meio que semanalmente, tem que fazer exame de sangue para ver como é que está o dano hepático, se ele lidar bem com o fármaco, você pode diminuir o acompanhamento, mas depois ele precisa ser acompanhado para saber como é que está o fígado do sujeito. E, de novo, ele não tem registro no Brasil, esse fármaco. Então, como é que funciona a síntese da VLDL? É bem parecida com a síntese dos quilomicrons, né? Então, você tem lá os lipídios, vão ser transferidos pela MTP. Essa vesícula, então, vai para o Golgi. Se você não tem lipídio, ela pode ser degradada via proteassomo. E do Golgi, então, ela vai ser secretada para o sangue. Como é que, então, pensando na vida da VLDL, então a VLDL vai passar todo aquele catabolismo que eu falei nos quilomicrons, então lipoproteína lipase, ela vai perder lipídio, vai deixar de ser uma VLDL, vai virar uma LDL. E como é que essa LDL vai ser tirada de circulação? Tá? Então, principalmente, o que acontece é que você tem um receptor de LDL. Tá?
que é conhecida há muito tempo, tá? Então você tem a LDL, tá? O receptor de LDL reconhece a ApoE. Então você tem uma endocitose mediada por receptor, tá? Esse receptor, então, essa vesícula então, é endocitada. No endossomo, conforme você começa a diminuir o pH dessa vesícula, o receptor perde afinidade pela ApoE, então ele solta. Esse receptor então é reciclado. Isso aqui é importante, você ter essa reciclagem do receptor de LDL faz com que você tenha uma quantidade de receptores disponíveis maior. Tá? E a lipoproteína que ficou aqui no endossomo, então ela vai ser, isso que vai se transformar no lisossomo, ela vai ser degradada, então, a célula vai usar esses ácidos graxos, colesterol e aminoácidos para síntese de outras coisas. Tá? Isso aqui acontece basicamente no fígado. Então, a quantidade de receptor de LDL presente é crucial para você entender como é que vai funcionar a colesterolemia do paciente. Então, se ele tem problemas na captação da LDL, você pode ter problemas de hipercolesterolemia. Então, entender como é que funciona o metabolismo ou a reciclagem do receptor de LDL é importante para conseguir pensar em novos tratamentos, tá? Para hipercolesterolemia. Uma proteína que modula a quantidade de receptor de LDL presente na superfície da célula é esse IDOL, que é o degradador induzivo do receptor de LDL. Tá? Então tem dois, o IDOL 1 e 2. Tá? Então se eu tenho células nocautes para essas proteínas, tá? 1 ou 2, o que acontece com o receptor de LDL? Se vocês olharem aqui a quantidade do receptor, tanto intracelular quanto de membrana, tá? Eu vejo que quando eu tenho células nocaute para o IDOL, eu tenho uma quantidade maior de receptor intracelular e também uma quantidade maior do receptor de LDL na membrana. Tá? Isso vai fazer com que, se eu não tenho essa proteína, ou tenho essa proteína inibida de alguma forma, eu vou ter mais receptor de LDL na membrana, logo eu vou ter uma maior capacidade de captar colesterol do plasma. Tá? E aí, quando eu olho aqui a quantidade de colesterol que de fato está sendo captada, de fato é maior. Então, o que eu estou olhando aqui em azul são as células, tá? O núcleo das células, e o que está em vermelhinho é a LDL marcada com fluorófilo vermelho. Tá? Então, aqui eu tenho um controle, tem essa capacidade de captação. E se vocês olharem aqui, as células nocaute para IDOL estão muito mais vermelhas, então tem uma capacidade de captar lipídio, captar LDL muito maior. Outra proteína importante nesse processo de modulação dos níveis ou da quantidade de receptores de LDL é essa proteína também de nome gigante, proproteína convertase subtilisina sexina tipo 9, que tem a sigla de PCSK9, tá? E ele é uma proteína que é produzida e secretada pelos hepatócitos, tá? Então, se você olha aqui, tanto a célula, o hepatócito, a quantidade que a célula tem intracelular, e que está aparecendo no meio, eu vejo que eu tenho expressão dessa proteína nas células, então ela começa aqui, aparece nas células, e depois de 1 a 2 horas ela começa a aparecer no meio de cultura. Então o fígado produz e secreta essa proteína para o meio. No caso do fígado, para o plasma. Tá? O que essa proteína faz? Tá? Se eu pego os hepatócitos em cultura e trato com quantidades crescentes dessa proteína, o que acontece com o receptor de LDL? Ele some. Eu tenho tanto aqui na superfície da célula, na membrana e no extrato total. Tá? Então, se olha o que tem na superfície da célula, na membrana, conforme eu aumento a quantidade de PCSK9, a quantidade de LDL na membrana some, tá? E a quantidade que vai diminuindo também no entorno da célula. Tá? E o que é interessante é que essa proteína é incorporada pelo hepatócito. Então, ela começa a aparecer no extrato total. Tá? Então, eu estou colocando essa proteína no meio de cultura, então ela está sendo captada pelo hepatócito e de alguma forma ela está diminuindo a quantidade de receptor de LDL que eu tenho na membrana. O que acontece então se eu começo a modificar a atividade dessa proteína? Tá? Então, se eu tenho camundongos expressando essa proteína, tá? Proteína humana no caso, super expressando essa proteína, está aqui. Tá? Então, eu tenho um camundongo transgênico que está expressando essa proteína, ela aparece lá. O receptor de LDL nesse camundongo basicamente some. Tá? Então, se eu tenho a expressão dessa proteína, eu tenho uma quantidade muito baixa do receptor de LDL.
E o que acontece com o nível de colesterol desse camundongo, que eu estou olhando aqui é o triângulo, tá? Comparando com as bolinhas. Então, o camundongo selvagem tem um nível baixo de colesterol LDL, por exemplo. Tem muito pouco colesterol LDL. E o camundongo transgênico tem um montão de colesterol LDL. E um montão de colesterol HDL também. Então, ele fica com um aumento de colesterol, porque ele não tem capacidade de. Como ele tem muito pouco receptor de LDL, a capacidade de retirar LDL do plasma é muito menor. Então, o LDL acumula. E aqui tem um experimento que é interessante, se vocês conhecem, um experimento chamado de parabiose. Esse experimento você em laboratório é como se você criasse um camundongo siamês, tá? Então você pega um camundongo normal, selvagem, e um camundongo que super expressa a proteína que você quer, no caso aqui a PSK9, e eu junto esses dois camundongos pela pele, tá? Então eu faço uma cirurgia, que não é muito invasiva, eu junto esses dois camundongos, e depois de um tempo, como cicatriza a cirurgia, os vasos sanguíneos eles passam a ser conectados. Então o que é produzido em um camundongo passa para o outro, tá? Aí olha só, o camundongo transgênico, eu já sabia que ele não tem, que expressa PSCK9, eu sei que ele não tem receptor de LDL. Tá? Ou tem muito pouco porque a PSCK9 induz a degradação desse receptor. Agora, se eu pego o camundongo transgênico, desculpa, se eu pego o camundongo selvagem, ele tem um receptor. Quando eu faço parabiose, ou seja, eu junto os dois camundongos, a PSCK9 produzida por um camundongo passa para o outro, para o selvagem, e induz a degradação do receptor de LDL do selvagem. Tá? Então isso mostra que não é uma coisa autóctona do fígado. Tá? A PCSK9 tem um efeito endócrino, por assim dizer. Então é secretado no plasma e vai viajar pelo corpo, ou para o corpo anexo, no caso da parabiose, e vai induzir a degradação do receptor de LDL em outros tecidos. Essa proteína tem uma atividade enzimática, tá? Mas essa atividade enzimática não é necessária para você ter o efeito sobre o receptor de LDL. Então, se eu tenho um camundongo transgênico que está expressando uma PSCK9 com uma mutação no sítio ativo, tá? Então substituir uma serina no sítio ativo por uma alanina, então a proteína existe, ela está lá, só que ela não tem atividade enzimática, ainda assim você tem uma redução na quantidade de receptor de LDL. Tá? Então no status total, a quantidade de receptor de LDL diminui, tá? Conforme eu coloco quantidades crescentes dessa proteína mutante, e na superfície da célula, ou seja, na membrana, ela basicamente some também. Tá? Então, a PCSK9, ela tem de alguma forma uma atividade que parece ser uma coisa meio que estrutural, só ela está presente, não precisa ter atividade enzimática, que leva à degradação do receptor de LDL. Isso faz com que a PSCK9 seja um alvo importante para o tratamento de hipercolesterolemia. Tá? Então você tem um anticorpo, o inibidor dela é um anticorpo também, que é o alirocumab, tá? Que é produzido pela Sanofi. E esse anticorpo tem uma capacidade de reduzir hipercolesterolemia, tá? Então que foi usado em pacientes com hipercolesterolemia familiar, tá? Então você faz o tratamento com diferentes posologias do alirocumab, você tem uma redução dos níveis, pode chegar a cerca de 50% na quantidade nos níveis de LDL. Tá? Esse fármaco foi aprovado pelo FDA em 2015 e aqui no Brasil pela Anvisa em 2016. Então ele está disponível para o uso em pacientes aqui no Brasil. Uma outra coisa que é importante no metabolismo do receptor de LDL é a capacidade de reciclagem da ApoE. Tá? Então, se você pega a lipoproteína, tá? Se dá a lipoproteína marcada, com as proteínas marcadas por hepatócito, ele absorve. Tá? Então, todas as lipoproteínas estão marcadas. Tá? Então, se dá a ApoB100 está marcada, a ApoB48 está marcada, e a ApoE está marcada, e várias outras estão marcadas também. Então, se dá a lipoproteína dela com as proteínas marcadas para esse hepatócito, depois você tira e vê o que ele cospe para fora de novo. Tá? Então o hepatócito cospe de volta a ApoE.
que isso é importante para você cuspir a ApoE de volta? Conforme você, quanto maior a quantidade de ApoE que você tem circulante, maior a capacidade que essa ApoE vai ter de se interagir com outros tipos de proteínas circulantes e aumentar a chance ou a capacidade do fígado de tirar a LDL de circulação. Tá? Então, camundongos que não tem ApoE, por exemplo, tem hipercolesterolemia, porque o receptor de LDL está lá, mas ele não tem o seu ligante. Tá? Então, quanto mais ApoE circulante você tem, em teoria, mais fácil vai ser você reduzir, você tirar a LDL de circulação e reduzir a hipercolesterolemia. Então, aqui é só um esquema de mostrando como é que isso funciona. Então, você tem a endocitose, tá? E aí o receptor de LDL pode sair junto, quando ele for separado, sair junto com a ApoE. E essa ApoE, então, depois pode se ligar em outras lipoproteínas, por exemplo, como HDL.